Hoje é sábado, 22 de março. Teremos Botafogo e Novo Horizontino no estádio Newton Santos a partir das 16h15. Você, torcedor que está morrendo de saudade do Fogão, vai poder matar sua saudade. E boa parte da torcida estará prestigiando o Glorioso no estádio. Vamos falar sobre toda a expectativa que recai sobre o Botafogo nesse campeonato brasileiro que vai começar no dia 30 e também na Libertadores da América. E claro, a gente não pode deixar de falar desse gênio que passou pelo Botafogo, que é o Thiago Almada. Que golaço que ele fez. Se você não viu, vem comigo, porque ele fez um golaço ontem no jogo da Argentina. E é um privilégio muito grande para nós, botafoguenses, termos o Almada tendo passado aqui, por mais que tenha sido rápido, foi de grande impacto, deixou uma Libertadores da América e fez jogadas, lances, inclusive na final, que para sempre serão lembrados. Tem até um edit que rola aí na internet, muito legal, comparando as balançadas dele contra os zagueiros do Atlético Mineiro, as do Garrincha. Muito legal mesmo. Jogador que, na minha opinião, não vai ficar muito tempo no Lyon. É jogador para Real Madrid, Barcelona, Modric está se aposentando, tem espaço. Hoje no mundo existem pouquíssimos camisas 10 com a competência e habilidade do Thiago Almada. É um cara de primeira prateleira. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias te trazendo três conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Portanto, vem comigo, se inscreva aqui no canal, já somos mais de 160 mil apaixonados pelo canal do Manel, pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a difundir a palavra do Senhor, a palavra do Botafogo para todos os irmãos de camisa botafoguense. Vamos começar falando sobre esse amistoso e a expectativa para o Campeonato Brasileiro. O amistoso terá transmissão ao vivo do Sport TV. Não existe restrição de praça, então acredito que para todo o Brasil. O jogo será às 16h15 no estádio Newton Santos. O árbitro vai ser o Jodis Nascimento de Souza. O Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Jair ou Bastos. A gente ainda está recuperando Bastos, né, daquela lesão. Parabéns, Carlos Leiria, hein? Olha o BO que você arrumou, irmão. Às vésperas de um brasileiro, às vésperas de uma Libertadores, e o Bastos não está recuperado até agora porque tu achou que tinha que botar o cara e moça bonita para jogar contra não sei quem. Parabéns, hein, cara? É assim que se faz futebol profissional, hein? Enfim, John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon Freitas. Do meio para trás não se mexe muita coisa, né? Do meio para trás não se mexe muita coisa. É aquela estrutura. Com Bastos bem, John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon Freitas. Aí, o nosso querido Renato Paiva tá botando aqui, se bem que é a redação do Fogonete que está especulando isso aqui, né? Mas tudo bem. Patrick de Paula ou Matheus Martins, Arthur, Igor Jesus, Santi Rodrigues. Esse Patrick de Paula aqui, vamos combinar, né? Nada a ver. Todo respeito ao Patrick de Paula, mas bota o Matheus Martins do lado, aliás, Matheus Martins para esse jogo, porque o time original também não vai ter ele, né? O time original mesmo vai jogar com Santi Rodrigues, Savarino e Arthur. Acontece que o Savarino não está à disposição porque ele está lá na seleção venezuelana, não é isso? Vale ressaltar também que nessa data FIFA o Bastos não foi para a seleção angolana porque ele pediu para ficar, para se recuperar. Por isso que você tem a possibilidade do Matheus Martins. Pode ser que ele entre com o Patrick de Paula, mais avançado, fazendo uma trinca de volante, mas com o Patrick de Paula mais avançado, como se fosse o organizador por dentro. E por que talvez você veja isso acontecer? Primeiro, para ele testar o Patrick num jogo com nível de exigência um pouco maior. Segundo, porque na ausência do Savarino, você não querendo tirar da ponta o Santi Rodrigues,
o Botafogo hoje não tem um camisa 10. Por isso que eu falo que a janela foi meio complicada. No mínimo, tinha que vir mais um camisa 10 para poder fazer aquela função. Aí você tem que lançar a mão do Patrick de Paula, que nunca foi camisa 10 na vida, é um improviso, né? Então, ele pode fazer isso daí. Agora, ele pode ir no mais óbvio, que é Matheus Martins na ponta e botar o Santi Rodrigues na camisa 10. Por que talvez ele não faça isso? Porque ele já, assim, o Patrick não, o Matheus Martins já teve muitas oportunidades nessa temporada, ali na ponta esquerda. Mais um jogo para ele na ponta esquerda, não vai mudar grande coisa. Agora, o Patrick ali, vai que ele joga bem contra o Novo Horizontino, cria jogadas, distribui, dá boas infiltrações. O treinador pode querer ver isso aí. Seja como for, às vésperas de um brasileiro, eu já seria um pouco mais conservador. Eu iria de Matheus Martins, Santi Rodrigues centralizado para poder testar o Santi nessa posição de centralizado e dar o mínimo de ritmo de jogo ali para o nosso pontinha esquerdo, Matheus Martins, que não está nas graças da torcida, eu sei, mas ainda assim é o que temos para hoje, é como eu iria. Você pode me contar aqui nos comentários o que você acha. Tem ainda ingresso para o jogo, você tem lá os ingressos a R$40, 20 a meias. Pô, sabadão, pelo menos aqui em São Paulo tá um céu azul muito bonito. Se tiver aí no Rio também, um clima legal, pô, faz um programa com a família, leva a molecada no estádio, é sempre legal. O Botafogo tem uma alta probabilidade de vitória nesse jogo, né? Então, acho que é bem interessante. Show de bola? Vamos falar aqui do Thiago Almada, ele que ontem fez um golaço. Eu tenho uma editoria própria aqui do canal do Marel, eu sigo mesmo o Thiago Almada, eu sigo mesmo o Luiz Henrique lá no Zenit, estou seguindo mesmo o Luiz Henrique no Marselha, né, ponta esquerda, base do Botafogo, revelação do Botafogo, e todos esses grandes jogadores. E sim, o Luiz Henrique do Marselha é um grande jogador, é um dos melhores brasileiros em atividades na Europa hoje, né? Está com 12 participações em gols, salvo engano, lá no futebol francês. São poucos os jogadores brasileiros que nas top 5 ligas têm 12 participações em gols. Portanto, ele evoluiu na carreira. Muita gente na época não queria, né, que o Botafogo pagasse o quanto ele custava. Cerca de 50 e poucos milhões de reais para efetivar a sua compra, a opção de compra. Eu era um dos caras que falava que achava que não devia fazer. Queimei a língua. O moleque está jogando muita bola. E hoje eu tenho certeza que, por exemplo, ele é mais jogador do que o Matheus Martins. Quer dizer, a gente não pagou 55 milhões nele, mas foi pagar 10 milhões de euros no Matheus Martins, e hoje ele está jogando muito mais do que o Matheus Martins. Claro que ninguém tem bola de cristal, não vou ser engenheiro de obra pronta aqui, de falar que o Botafogo errou, coisa do tipo. Futebol é feito de apostas, você podia ter pago também 50 e tantos milhões no Luiz Henrique, a coisa não tem acontecido. Muitos jogadores precisam mudar de ambiente para poder performar bem, pode ter sido o caso dele, mudou de ambiente, começou a performar melhor. Talvez o próprio Matheus Martins, que não está conseguindo engrenar no Botafogo, saindo daqui, pode ser que ele deslanche também, a gente nunca vai saber. Mas, de qualquer forma, o Luiz Henrique está jogando muita bola. E o Thiago Almada ontem, cara, fez um senhor gol. Eu vou ter problema com direitos autorais. Deixa eu vir com vocês aqui, ó. Se der, depois eu vou ali na edição e corto essa parte do vídeo. Mas é que é um gol icônico. Mas é um gol tão icônico, é um gol tão bonito, que eu acho que vale a pena mostrar rapidinho aqui para vocês. Vem comigo, galera. Vamos ver o Thiago Almada, esse craque da bola. Ó, 67 minutos de jogo. Uruguai e Argentina, 0-0. Quer dizer, jogo enroscado, jogo complicado. O clássico mais antigo da América do Sul, muita rivalidade em campo. O jogador da ponta esquerda dá um somebody love para cá, dá um somebody love para lá, e o Thiago Almada está aqui, ó. Está aqui na entrada da grande área. Olha o que ele vai fazer, rapaziada. Recebeu a bola de frente para o gol. Repara no domínio. Repara no domínio, ó. Ó, ele aqui no começo da jogada, ele não está de frente para a área, ele está de lado. Mas repara no posicionamento do craque, ó. Já recebeu, ajeitou e armou. Em menos de 2 segundos, cara, olha como que ele ajeita todo o corpo, olha como que ele ajeita toda a jogada. E aí fica um comentário negativo aqui em relação à zaga do Uruguai, né? Você não pode ter um Thiago Almada dentro de campo
e dá todo esse espaço para ele receber, ele dominar, ele armar o corpo, ele ajeitar a bola para uma batida perfeita. Olha aí, você tem uma linha de 3 jogadores do Uruguai, tudo olhando a mais de 1 metro de distância. Já era, irmão. É caixa. Olha aqui, ó. Toma. Tomou. Tomou. Ele que estava em campo com a camisa 11. Então, o Thiago Almada, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito diferenciado. Acredito, tá, que o Thiago Almada será de fato acredito que o Thiago Almada será de fato um jogador de primeira prateleira na Europa, jogador de Barcelona, de Real Madrid, na questão de tempo. O John Textor, que compra ele por 20 milhões de dólares, não vende nessa 25, né, milhões de dólares, não vende nessa janela. Leva ele para o Lyon para destravar um valor ainda maior nele. A gente sabe que o futebol brasileiro, por mais inflacionado que esteja, por mais desenvolvido que tenha se desenvolvido nos últimos anos, existe um teto de valorização do jogador. Um jogador aqui não consegue valer 100 milhões de euros, mas um jogador na Europa consegue. Um jogador aqui não consegue valer 80 milhões de euros, mas um jogador na Europa consegue. Um jogador aqui não consegue valer 60 milhões de euros, mas na Europa consegue. 40 milhões de euros já está quase. Luiz Henrique, por exemplo, foi vendido por 35 milhões de euros. Então, você vê que o teto do futebol, né? Lógico que você tem a inflação global e tal, tem uma série de outros fatores para você levar em consideração, mas a gente está diminuindo cada vez mais a diferença entre quanto um jogador pode valer aqui para quanto um jogador pode valer lá. Portanto, essa estrada do jogador passar pelo Botafogo, atingir o teto de valorização do nosso mercado para ir para a Europa, para destravar um novo teto, uma nova fase, passar a valer um pouquinho mais. E nesse caso não é um pouquinho, né? O Thiago Almada certamente é um jogador que hoje não seria negociado, imagino eu, por menos do que 40 milhões de euros, principalmente jogando na Liga Francesa. Não tenho dúvidas em relação a isso. E aí, meus amigos, é importante isso, porque se o Textor vende o Almada sob contrato com o Botafogo, esses valores, eles entram nos cofres do Botafogo. Ah, mas é um caixa único. Ah, mas a Eagle Futebol é uma holding, isso e aquilo. Eu sei disso tudo. Mas do ponto de vista de fair play financeiro, do ponto de vista, né, dessas regras que eles querem passar para tentar limitar, podar o John Textor, claramente são regras anti-John Textor, né, anti-Botafogo. Se você faz esse esquema de comprar o jogador para cá e emprestar para lá, para na hora de vender no caixa do Botafogo, já era, irmão. Já era. Ele vai ser vendido para cá, a receita vem para cá. Quanto mais receita você tem, mais você pode gastar e o Botafogo fica com o gasto dele potencializado para poder agir no mercado. É o John Textor encontrando formas e formas de poder driblar aquilo que já está vindo ali na frente. Lá na França, por exemplo, vão inventar uma regra anti-Textor para impedir o empréstimo que levou o Thiago Almada para lá, que vai prejudicar esse esquema aqui no Botafogo. Mas, até que essas regras todas passem, entrem em vigor e tudo mais, a regra do jogo é essa. E se a regra do jogo é essa, tá valendo, tá podendo fazer, não tem problema nenhum. John Textor não está fazendo nada de errado. Então, é bem bacana isso daí, né? Então, sem dúvida nenhuma, é bem bacana. Valeu? Eu posso voltar a qualquer momento com mais notícias para você. Um grande abraço para você que fica e fui!